Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa matéria de biologia marinha e, vamos agora vamos falar sobre o que? Sobre a fauna marinha. Bom, na primeira aula que a gente falou sobre um pouco sobre mares e oceanos, a gente deu uma introdução sobre o habitat que esses animais vão estar vivendo, né? Eles estão vivendo nesse momento também, e sobre as suas características, sobre as suas diferenças. E agora, separando em duas aulas, falando sobre a fauna marinha, a gente vai falar sobre esses animais e esses diferentes tipos de animais. Bom, primeiro a gente tem que começar com os poríferos, né, que são as esponjas. No ensino médio eu levei um susto, falei, nossa, isso aqui é um animal, né? Pensei que era uma planta. E enfim, a gente vai falar um pouco sobre eles, sobre as suas características, sobre as suas peculiaridades, sobre o que pode cair também, cai geralmente nos vestibulares, né? As principais características, dar uma introdução sobre esses animais. Como é uma aula de 20 minutos, a gente não tem como a gente falar especificamente de todas as características. Na faculdade aqui de biologia, na Unesp, a gente vê todas as características desses animais e o que diferencia esses animais dos outros. Mas a gente vai dar uma introdução aqui nessa aula, ok? Bom, os poríferos, também chamados de esponjas, né, ou esponjoários, são animais invertebrados, aquáticos e fixos em substratos. O nome do grupo deve-se pela presença de poros pelo corpo. Então, uma das características muito importantes desses animais que são animais que são fixos em substratos, tanto em algas, como em rochas, como até mesmo na areia. Então, são animais que vivem fixados em um local. Eles não são móveis, eles não são de vida livre, assim por dizer, né? Eles são fixos em algum lugar. E esse nome desses animais, desse grupo de animais, se dá principalmente pela presença de poros. A gente vai estar falando um pouco sobre esses poros, né? A função deles. Então são animais assim que você bate o olho, você já consegue ver esses poros, caracterizar esses animais que possuem muitos poros em volta dos seus corpos. Então é uma característica muito importante para esses animais, para o grupo poríferos, o filo. Então, os poríferos pertencem ao filo Porífera. Eles possuem as mais variadas formas, como nas imagens anteriores aqui, como eu mostrei para você aqui. Existem várias formas. É um grupo grande, com várias espécies, enfim. Tamanhos, cores, né, locais onde eles se fixam, onde eles vivem, né? Então existem uma variedade também legal, rochas, algas, né? Enfim. E apresentam um padrão corporal básico, né, em formato de vaso, tubo ou barril, como nessa imagem aqui que vocês podem ver, né? Bom, o habitat na maioria das espécies é o meio ambiente marinho, né? Como a gente está falando de animais marinhos, eu resolvi já introduzir esse grupo primeiramente porque eles são muito interessantes e também, ao meu dizer, também eu não sabia que esses animais eram animais de fato. Eu pensei que eram plantas, eram algas. E no ensino médio, quando eu soube disso, eu levei um susto e falei assim: nossa, peraí, isso aqui é um animal? Então a gente vai estar explicando para vocês também as características principais desses animais. Então as esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e areia. Podem viver de forma solitária ou em colônias, né? Como eu mostrei para vocês também nas outras imagens. Você vê um grupo desses animais reunidos ou somente o animal solitário ali no canto, numa rocha, na areia, né? Então os políferos são animais filtradores, né? Por isso que existem essa quantidade de poros muito significante entre seus corpos. Eles promovem uma corrente de água, né,
que entra pelos poros, passa pelo átrio, vou estar explicando certinho essa estrutura para vocês, e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água fornece oxigênio e ao sair carrega dióxido de carbono e resíduos. Bom, o que a gente precisa entender desses animais? Primeiramente, esses animais, eles possuem um átrio, né, que é essa cavidade aqui interna, praticamente dentro do vaso, né, essa parte vazia, oca aqui. Eles possuem também a boca, né, que a gente fala aqui, que pode ser falado de boca, mas é o ósculo, né, a saída da água. Outra característica importante são os poros, né, que nesses poros a gente tem, que são os porócitos, que a água entra por eles, né, então vai entrar justamente por essa estrutura aqui, porócito, né, e dentro do átrio a gente vai ter os coanócitos, né, que são células filtradoras, que são essas células aqui, ó, como vocês podem ver aqui. Essas células, elas fazem justamente essa função de filtrar a água. E elas possuem flagelos. Tá vendo esses flagelos aqui, ó? Que elas têm como função de manter a água em movimento. Então, esses animais estão em ambientes aquáticos, né? Então a água passa por seus corpos, eles vão passar pelo porócito. Depois, dentro do átrio, vamos ter essas células aqui, os conócitos, que vão fazer com que essa água entre nelas, né, através do flagelo, e aconteça a filtração dessa água, né? E tanto o alimento como a respiração acontece desse jeito. Então a respiração, a água entra rica em O2 e sai depois rica em dióxido de carbono e outros resíduos. Tá bom? Bom, outra ilustração aqui, né? A alimentação se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. Então, são animais que se alimentam de protozoários ou algas unicelulares. As partículas absorvidas são capturadas pelos conócitos, como eu falei para você, que digerem parte das substâncias. Então, aqui, ó, os conócitos são essas células aqui, são essas estruturas aqui, né, dentro do átrio, que vão fazer a captura através do flagelo, né? Então, toda a movimentação da água nesses animais é auxiliada pelo flagelo. Bom, falando de outro grupo agora, falando de outro filo, a gente precisa também, é um filo muito conhecido, que são os quinidárias. Então, o filo quinidárias, que são os quinidários, está representado pelas hidras, medusas, água-viva, corais e anêmonas da água. Quem nunca foi na praia, né, e foi queimado por uma água-viva, teve uma experiência muito ruim, né? É muito dolorido, nossa, você quer sair da praia imediatamente, né? É muito ruim. Mas são animais extremamente importantes e curiosos também. Bom, os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo. Isso é uma característica muito importante, pessoal. O vestibular, ele sempre faz uma pergunta dessas. Quais são as principais características dos quinidários? O que diferencia eles dos outros grupos? Então, vocês sempre precisam lembrar. Eles apresentam uma cavidade digestiva no corpo. Eles são os primeiros animais. Então, isso faz a diferenciação de todo o resto. Então, a partir desses animais, os próximos animais que eu vou falar aqui nessa aula, eles possuem uma cavidade digestiva, né? Ela é incompleta, mas eles já possuem. Fato que gerou o nome selenterado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura. É por isso que os vestibulares cobram, porque é uma estrutura
evolutivamente falando, muito importante que diferencia dos outros animais, que foi mantido nos demais animais, como eu falei para vocês já. A presença da cavidade digestiva permitiu aos animais ingerirem porções maiores de alimento. E é exatamente aí, pessoal. A gente tem aqui uma característica, o quê? Que através de uma predação de maiores alimentos, a gente tem uma absorção e a gente tem uma captura maior de energia. Então isso é muito importante no fato de sobrevivência e desenvolvimento desses animais, tanto pelo tamanho, tanto pelas características morfológicas. Então, não só evolutivamente falando, a gente também tem uma importância no hábito alimentar dessa característica. Então, pois nela o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores, antes de serem absorvidos pelas células. Ou seja, a gente tem uma maior absorção de nutrientes. No Filoquinidária existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos: as medusas, que são nadantes, e os pólipos, que são sésseis. Bom, aqui eu dei um exemplo para vocês desses dois tipos, né? Eles também podem ser encontrados em forma de colônias, né, como o caso dos corais, colônias sésseis, e das caravelas, né, colônias flutuantes, que a gente consegue ver, né? Lembra das caravelas, que são aquelas águas vivas que parecem um navio, né, uma caravela mesmo, que são também que queimam muito, né? São bem conhecidas, né, pelos banhistas, né? Então aqui a gente tem aqui os pólipos, então eles são sésseis, então eles são fixos em um local e eles vivem naquele local. E as medusas, que elas são livre nadantes, né? Então ela tem essa vantagem, né, de se locomover toda hora, né? E tanto também que esses dois tipos de morfológicos de indivíduos a gente pode encontrar tanto em colônia como em indivíduos separados. Bom, plateumintos. Os plateumintos, pessoal, são animais que a gente encontra não só no meio aquático, marinho, né, mas também como a gente encontra no meio terrestre e também no meio de água doce. Então eu separei aqui para vocês uma parte desses animais que vivem, né, no meio marinho. São animais que são encontrados no meio marinho, então é importante a gente falar deles. E são animais assim, no meio marinho, eles são muito visíveis, né, esteticamente. Olha a correlação deles, né? É bem assim, é bem chamativa. É lindo também você ver um animal desse, né? Você mergulhar e você conseguir ver um animal desse. Bom, esse filo é representado pelos chamados vermes achatados. Trata-se de animais simetricamente bilaterais. Então, triblásticos, né? O que são triblásticos? Possuem 3 tipos de tecidos embrionários. Então, ectoderme, mesoderme e endoderme. Isso é importante também saber. E acelomados. O que vocês acham que é acelomados? Bom, não apresentam celomas. O que são celomas, né? Carecem de uma cavidade interior do seu corpo. Importante também essa informação desses animais, viu, pessoal? Vai anotando aí, porque isso geralmente cai também. Isso também é importante também, não só porque cai numa prova ou cai no vestibular, mas também para a gente entender como esses animais se comportam, qual é a morfologia deles, quais são as suas diferenciações. Com o sistema nervoso centralizado, então a gente já tem também um sistema nervoso aqui, sistema digestivo incompleto, estamos também com os quinidários, né? Possuem um sistema digestivo incompleto e dispondo de um sistema excretor e gônadas permanentes. Os plateumintos marinhos de vida livre, né? Porque é uma característica importante. Os plateumintos que vivem no ambiente marinho e possuem, né, essa vida livre. O que é vida livre? Como eles são parasitas, em sua grande maioria, eles estão geralmente dentro do quê?
dentro de animais, de vertebrados, no seu sistema digestivo. Então o animal ele vai lá, ele come alguma coisa, ele consegue alguma fonte de nutriente e esse animal ele vai consumir uma porcentagem dessa fonte de nutriente e ali sobrevivendo, se reproduzindo, né? Existem as suas fases dos plateumintos. Não tem como eu falar aqui agora das fases porque são muitas fases dependendo do plateuminto. São diferentes as fases e isso vai tomar muito tempo. A gente não tem esse tempo agora, tá? Mas é mais para a gente caracterizar esses animais e dizer que eles existem no ambiente marinho. Então, existem os animais que são, que são parasitas, né, que ficam dentro de um hospedeiro e vivem a sua vida ali, se reproduzem e morrem ali até, né? E também existem plateumintos, né, de vida livre. E eles são encontrados também muito no ambiente marinho. Que também que eu falei para vocês, que frequentemente exibem cores vistosas, são carnívoros, né? E sapófagos. Sapófagos são o quê? Eles se alimentam de animais em decomposição, né? Então, a gente pode também colocar aí como sapógrafos os urubus, né? Enfim, esses animais aí são carnívoros e sapófagos, né? Vivem também em locais protegidos, geralmente embaixo de pedras, de seixos, em fendas e entre algas. Bom, a gente vamos parar por aqui, porque essa é a primeira parte. Comecei com vocês falando de 3 grupos. Esses 3 grupos são importantes, eles são iniciais. Depois a gente vai falar sobre peixes, né? Sobre condrictes, sobre peixes ósseis. Então, para a gente começar essa primeira parte, entender quais são os grupos que existem no ambiente marinho. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Alguma dúvida podem comentar aqui na descrição. Esses são alguns dos tipos de animais. Para mim são animais muito curiosos. E como assim, tarefa de casa, eu quero que vocês pesquisem quais desses animais você achou mais interessante e qual você gostaria de ver se você fizesse algum mergulho. Porque, na minha opinião, pessoal, a gente precisa introduzir mais o ambiente marinho nas nossas vidas. A gente está muito acostumado com o ambiente terrestre, porque somos do ambiente terrestre, mas a gente também precisa entender a importância da gente entender a biodiversidade marinha e como ela influencia no nosso dia a dia. Beleza? Isso também vai ser papo para uma outra aula, para a gente saber sobre poluição e destruição do ambiente aquático, que é muito importante também a gente começar a entender e compreender sobre essas coisas. Mas é isso. Fico com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curte. E qualquer sugestão ou pergunta vocês podem deixar aqui na descrição não, nos comentários. E é isso, pessoal. Tchau.